Teacher Victor here. Comparativo e superlativo. Para a gente comparar duas coisas, duas pessoas, dois animais, dois objetos, em português é muito simples. A gente simplesmente coloca o mais ou menos antes daquela palavra. Em inglês é um pouquinho mais complexo. Em inglês eu preciso saber se essa palavra é pequena o suficiente para você colocar da forma curta ou se ela é grande o suficiente para você colocar o mais antes. Não são todas as palavras que levam o mais como no português. Palavras pequenas, eu simplesmente coloco ER depois. Lembrando que todos os comparativos em inglês ou em qualquer língua, eu comparo alguma coisa que. Então, para falar um comparativo, eu coloco ER mais a palavra than logo em seguida, quando se trata de uma palavra pequena. Por exemplo, old, velho. Older than, mais velho que. Young, jovem. Younger than, mais jovem que. Tall, alto. Taller than, mais alto que. Então, essas palavras, como elas são curtas, de uma ou duas sílabas, eu simplesmente coloco o ER depois delas. Se ela tem Y, por exemplo, no caso do ugly, eu tiro o Y e coloco IER. Simplesmente ER, ou no caso do Y, IER e then. Vou dar um exemplo. Ele é velho, he's old. Ele é mais velho que ela, he's older than her. Você pode colocar older than her ou older than she is. Ela é mais alta que ele, she's taller than him. Quando a palavra é longa, aí eu coloco o more, fica mais parecido com a nossa maneira de falar no português. She is more intelligent than him. Então eu vou usar o more mais a palavra e o than depois. More intelligent than, more important than, more expensive than. Quando eu uso essas palavras longas, eu vou colocar o more. Quando for as palavras curtas, eu vou colocar o ER. E lembrando que todas elas têm o than, tá? Quando eu falo de mais, eu vou usar essas duas formas. Quando eu falo de menos, aí não tem palavra curta ou palavra longa. É só colocar o less, que é menos. He is more intelligent than her. Ele é mais inteligente que ela. He is less intelligent than her. Ele é menos inteligente que ela. Então nós temos a comparativo de superioridade, more than, ou então o ER e than. Nós temos comparativo de inferioridade e igualdade, eu vou colocar o as, que sozinho seria como. Antes e depois as depois da palavra. Então se eu falar assim, ele é tão inteligente quanto ela, he's as intelligent as she is. Então as antes dos dois. E isso serve tanto para a palavra longa quanto para a palavra curta. Então a gente só vai preocupar com palavra longa ou curta quando for superioridade. Tanto igualdade quanto inferioridade fica da mesma forma. Superlativo é uma maneira de fazer uma espécie de comparação dentro de um grupo, seja esse grupo um país, uma casa, uma família, um grupo de amigos, não interessa. Então eu vou pegar aquela característica e falar que ele é o mais. Rodrigo é o mais inteligente do grupo. Rodrigo is the most intelligent person, né? A pessoa mais inteligente in the group. The most intelligent, the most important, o mais importante. The most expensive, o mais caro. E aí eu vou usar o the most para palavras longas. Assim como no comparativo, eu vou usar uma forma curta também quando a palavra for pequenininha. Então eu vou usar ES no final da palavra e eu tiro o most. Então se eu estiver falando de important, the most important, palavra longa. Mas se eu estiver falando de old, eu não vou falar the most old, eu vou falar the oldest. He is the oldest person in the family. She is the richest person in the country. He is the tallest person in the classroom. Então, quando eu falo de superlativo, eu vou usar the most para palavras longas, EST para palavras curtas, lembrando que os dois vão carregar o the. Cuidado para não se confundir. The para superlativo e then para comparativo. Assim como no comparativo, o superlativo também tem uma forma inferior. O mais, que é the most, ou EST, e o menos, que seria the least. Então vai ficar the most intelligent, the least intelligent. The most expensive, the least expensive. E palavras curtas também. The oldest, the least young, por exemplo, que seria o menos jovem. Tá? Vou deixar aqui uma tabela resumindo o que é palavra longa, palavra curta, tanto para comparativo para superlativo, né? Lembrando que isso é superioridade, e vou deixar aqui também para igualdade e inferioridade, como é que a gente faz. Beleza? See you, Teacher Victor.